Oi, gente, aqui é o RD. Eu ia começar conteúdo novo nessa semana, mas aconteceu alguns imprevistos, então eu vou ter que deixar nessa semana, nesse mês. Então eu vou ter que deixar o projeto pro próximo mês. Mas para não deixar totalmente sem conteúdo nenhum, eu queria muito falar de um assunto que me incomoda bastante, que são as pessoas que usam problemas mentais como xingamentos. Você já deve ter visto por aí as pessoas falando: ai, seu esquizofrênico, ai, seu depressivo, ai, não sei. Eu simplesmente não sei. Chamar alguém de ai, seu esquizofrênico é a coisa mais comum que existe. Ai, seu autista também eu já vi bastante. E eu queria dizer que isso simplesmente não é legal. Além de ser psicofobia, isso ser crime no Brasil. Isso deixa a pessoa muito pior do que ela já tá. Ela já tem ciência do seu problema. Ela já sabe que ela tá enfrentando uma luta. E você reforçar isso como um comentário negativo não ajuda. Além de você usar isso como um impacto negativo das pessoas que sofrem com isso. As pessoas esquizofrênicas sim têm problemas, mas elas podem ter uma vida normal. As pessoas que são autistas também têm vidas normais. Então, isso não deveria ser visto como um xingamento. Talvez até como um elogio. Porque essas pessoas precisam passar por provações muito maiores do que pessoas normais geralmente passam. Pra simplesmente levantar da cama, pra poder fazer as coisas que gosta de fazer no dia a dia. Pra simplesmente, sei lá, ir lavar uma louça, pra simplesmente escovar o dente. Tudo isso é muito pra gente que já sofre com doenças mentais. Então você usar isso como xingamento só vai te mostrar o quanto você não vale, o quanto o seu argumento não tem fundamento nenhum. Você quer simplesmente invalidar uma pessoa usando um problema mental. Não, simplesmente não. Se você quer invalidar uma pessoa, você tem que apresentar por que ela tá errada. Você não é melhor do que ninguém por simplesmente falar que ser esquizofrênico não tem nada a ver com o que você falou. Você não provou nada. Você tá muito pelo contrário errado. Ahn, Talvez seja a hora da gente começar a parar de aceitar ser tratado de formas pejorativas, usando doenças. Se alguém falou pra você alguma coisa do tipo, você vira e fala: por que você tá me chamando disso? Ah, Essas pessoas não fizeram nada de errado pra merecer ter um xingamento usando a doença delas. Talvez seja a hora da gente começar a parar de reforçar isso. A gente fala muito inconscientemente: ai, que coisa de autista. E autistas são pessoas brilhantes, são pessoas comuns, são pessoas como a gente, como você, como eu, como qualquer um. Elas têm sim suas dificuldades, mas também conseguem fazer coisas como qualquer outra pessoa. Você chamar alguém de esquizofrênico não tá. Você só prova o quanto você não sabe o que é essa doença. Porque uma pessoa esquizofrênica não é nada de bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, é uma doença que afeta muita gente. E mesmo sendo uma doença silenciosa, muitas vezes, que não é diagnosticada precocemente. Acho que teve muito pouco caso que foi diagnosticado ainda na infância. Você simplesmente não sabe do que você está falando. Você não entende o que é a doença em si. Desculpa o dedo aparecendo, aqui eu tô usando o celular para gravar. Mas eu tô simplesmente cansado de ter que ficar provando que eu sou como uma pessoa normal apesar das minhas doenças. E ver as pessoas usando as minhas doenças como xingamento, eu me sinto ainda pior, porque parece que eu não sou válido no meio. Parece que eu não sou uma pessoa normal. Todo o sofrimento que eu passo não importa de forma nenhuma. Todo problema que eu passo só pra levantar da cama todos os dias, não importa quando eu vejo algum xingamento desse tipo. Então isso invalida muito todas as pessoas neuroatípicas. Tudo bem que existe um grande preconceito a ser quebrado, que não vai ser da noite pro dia que a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu acho que a partir do momento que a gente não tolera mais isso,
as coisas começam a mudar. E a gente precisa muito de voz ativa no momento. Porque mais do que nunca as doenças estão tomando conta da gente. Cada vez mais a gente está morrendo por causa das doenças mentais. Talvez por conta da pandemia que a gente passou e a gente está passando ainda. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo se vai ter piorado, se vai ter melhorado totalmente. Porque até o presente momento tá todo um caos ainda. Então, tem pessoas ansiosas que não conseguem mais conviver com elas mesmas. Que antes tinham uma rotina e quebrar essa rotina é muito estressante. Você acordar e trabalhar fora de casa, você almoçar em certo horário, em certo local, de certa maneira, com certas pessoas. E você quebrar esse ritmo do nada é muito chocante. E você quebrar esse ritmo por quase um ano é ainda mais chocante. Então, quem não sofria de nenhum problema, hoje em dia tá relatando desconfortos. E isso tudo tem afetado mais gente do que a gente previa. São pessoas que antes se falavam normais, agora tem ansiedade, tem depressão, tem pensamentos negativos sobre o futuro, sobre o emprego, sobre o tipo de profissional que está sendo, duvidando da sua capacidade. Sejam as pessoas que trabalham em banco, em lojas, em comércio, o que quer que for, todo mundo está começando a ter desesperança, de certa forma. E isso abala muito psicologicamente falando. Eu passei por um período desse quando eu trabalhava fora. Então eu sei muito bem o que é você ficar um tempo trabalhando em casa com um ritmo totalmente diferente. Porque tinha vezes que eu precisava trabalhar de casa, que não era necessário eu ir pro escritório. E essa quebra me fazia surtar de certa forma. Porque eu não sabia se eu tava fazendo direito, se eu tava cumprindo o meu horário, se eu tava cumprindo o meu papel. Imagina você pensar isso 24 horas por dia na sua casa, sem poder sair, sem poder ter contato com as pessoas que você convivia, com seus amigos, até com seus familiares. Chega uma hora que você vai simplesmente perder as beiras. E, infelizmente, isso está sendo usado de forma negativa. Não é vergonha a gente ter uma doença. Muito pelo contrário, a gente tem que botar pra fora tudo isso porque é o único meio da gente se curar. Ninguém quer levar pra frente uma coisa que pode te matar, no pior dos casos. Minha cachorra tá na porta. Tá bom, meu amor. Ninguém quer passar por um problema desses. Ninguém quer ficar refém de si mesmo. Ninguém quer acabar prejudicando o seu núcleo de família, de amigos, o que quer que seja. Só porque por um momento não aguentou mais tudo isso e fraquejou. E tudo podia ter sido evitado. Porque esse estigma da gente tratar a doença mental como se fosse um xingamento é prejudicial. Faz com que as pessoas não queiram falar sobre os seus sentimentos e o que está acontecendo. Sobre os seus problemas, sobre suas batalhas internas, os monstros que tem enfrentado. Minha cachorra tá impossível hoje. Mas é o que dá a trabalhar de casa, né? Como eu falava. A gente fica louco. E tudo isso tá aumentando muito mais a taxa de pessoas doentes. E aumentando a taxa de pessoas que não vão atrás para saber o que elas podem fazer com a própria vida. E tudo isso é muito triste, porque são pessoas que eram do nosso convívio, que a gente não imaginava que poderiam sofrer com tais problemas. Com problemas que ontem mesmo a gente estava falando que era frescura, que era... Ai, desculpa. Que era bichice. Eu já ouvi muito isso. Que era só falta de emprego da minha parte, da parte dos outros. E tudo isso dói muito, mata a gente por dentro. Você perder uma pessoa que você tinha no seu convívio para uma doença silenciosa dessas, isso dói demais, porque é uma coisa que a gente sabe que podia ter sido evitada. Então,
Por que não foi evitada? Por que você tinha que reforçar esse comentário negativo na vida da pessoa? Por que você tinha que reforçar um ódio que não existe? Eu só queria entender o que leva as pessoas a usarem doenças mentais como xingamento. Porque, sinceramente, não tá levando ninguém a lugar nenhum. Não tá tornando ninguém uma pessoa melhor. Não tá. Não tá curando ninguém. Muito pelo contrário. Eu queria simplesmente ver o que passa na cabeça das pessoas. Que fazem tão mal pros outros e acham que é só piada. Que uma piada não fere. Que uma piada não mata. Até quando a gente vai achar que piada não mata? Até quando a gente vai falar que foi só ele sabe que foi da boca pra fora? Porque tudo isso da boca pra fora, uma hora ninguém aguenta. A pessoa pode estar rindo na sua frente, mas por trás ela pode estar se sentindo destroçada, a pior do mundo. E ninguém consegue conviver com esse sentimento de ser a pior do mundo. Então vamos parar um pouquinho pra pensar o que a gente tá fazendo. Vamos parar um pouquinho pra pensar o que a gente tá falando. Eu sei que às vezes é meio complicado a gente parar e pensar duas vezes antes de falar besteira. Ainda mais quando a gente tá no calor do momento. Mas tenta não ser indelicado, porque a gente nunca sabe o que a pessoa do outro lado da tela tá passando. Eu sofri muitos casos de cyberbullying e em momento nenhum eu reforcei pra ninguém ir xingar a pessoa. E muito pelo contrário, eu sei que isso não vai me trazer alívio nenhum. A pessoa já me machucou. Ir xingar não vai ajudar de nada, não vai ajudar, não vai me fazer voltar atrás e repensar quem eu sou. O estrago já tá feito. Então não adianta de nada ir lá xingar e deixar talvez a pessoa pior. Porque isso vai me deixar pior. Então vamos tentar ter um pouquinho mais de consciência sobre tudo. Porque hoje mais do que nunca se falta empatia e consciência sobre o próximo. A gente viu o mercado sendo quase praticamente saqueados no começo dessa pandemia. E a cada notícia que saía, novamente, e novamente, e novamente, faltando pro outro. E eu posso comparar muito bem isso com a falta de empatia que a gente tem pelo próximo. Isso mostra muito o caráter da pessoa. Se alguém simplesmente pega 5 sacos de arroz e te deixa sem... Minha outra filha? Se uma pessoa pega 5 sacos de arroz na sua frente e te deixa sem, essa pessoa simplesmente não vai ligar em te derrubar, em te xingar, em fazer nada. Porque ela simplesmente não se importa com você. E são pessoas vazias. Pessoas vazias simplesmente podem fazer disso pra pior. Isso me assusta muito. Eu sinceramente tenho muito medo de conviver em pessoas. E agora mais do que nunca, porque tudo isso tem se mostrado... Tem mostrado o que as pessoas são de pior, na verdade. Essa pandemia não mostrou o melhor de ninguém. E eu queria muito ver que as pessoas têm um lado bom. Mas eu sei lá, por enquanto eu não vi nada. Então, talvez comece por você. Comece você falando, não, por que você xingou o outro de tal coisa? Você tá sendo Às vezes as palavras demoram pra sair, porque elas chegam rápido na minha cabeça e chegam mais devagar no meu cérebro, na minha boca. Enfim, você está sendo psicofóbico. Vamos tentar mudar isso. Você poderia ter agido de outra maneira. Senta aqui, vamos conversar. Eu te ajudo a ser de outro jeito. Então seja essa pessoa que dá um toque no outro. Porque talvez você esteja salvando uma vida. Um comentário negativo na internet pode matar muita gente. Gente talvez até que não esteja envolvida. Porque existem os famosos gatilhos. Que são coisas que uma pessoa que tem um trauma ouve ou vê, ou assimila e toma pra si às vezes. E gatilho mata também. Então mesmo que for pra outra pessoa, um xingamento pode matar várias pessoas. Então, ajudem o próximo.
Mudem essa cabeça de querer xingar com qualquer tipo de doença. Não sejam pessoas que não pensam no próximo. E tentem sempre estar lá da melhor forma possível para ajudar o seu amigo. Quando ele quiser desabafar, quando você sentir que ele precisa desabafar, porque nem sempre a pessoa vai ter condições de dizer, só oferece o ombro. Não força ele a falar, mas oferece, fala: o dia que você quiser, eu vou estar aqui para te ouvir. Saiba que o fim nunca é a resposta para tudo, porque aqui ainda continua a gente e essas pessoas vão sentir por você. Então, eu acho que entre voltas o recado era esse. Entre milhões de cachorros me atrapalhando, entre meu cérebro dando as voltas e, enfim, eu não sei falar direito. Eu tenho muito problema em começar um assunto e desviar e voltar nele aleatoriamente. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar meu recado de alguma forma. E se vocês quiserem algum tópico específico, é só falar. Porque eu vou abordar com todo o carinho do mundo. Porque eu quero muito que as pessoas consigam seguir em frente e ver que a vida pode ser boa. A gente só tá passando por uma fase ruim. E todas as fases tendem a acabar. Resta a gente ficar aqui pra ver o arco-íris. É isso? Então, tchau.